Olá! Vamos falar hoje sobre um poeta bem importante do século XX que chama Mário Quintana. E eu tenho certeza que você já ouviu um poema dele. Se não ouviu, daqui a pouco vai ouvir. Tem um muito famoso que termina com um versinho que diz assim: "E esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho". Então, esse versinho já deve ter aparecido por algum momento aí da sua vida. Enfim, entender Mário Quintana é a gente compreender um pouco da temática que está em volta da obra dele. O poeta tem, normalmente, os seus poemas mais conhecidos de forma mais compacta. Quer dizer, são os poemas menores do Quintana, que são bastante produzidos, na verdade. Ele tem uma grande quantidade de poemas curtos, que são os conhecidos e são os mais utilizados em provas. E aí, assim, o poeta nasce no Alegrete, que é lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí depois ele se muda para a capital, para Porto Alegre, vai trabalhar com editoras, com jornal. Inclusive, fica aí a dica de conhecer quem puder, quem estiver ou quem um dia for a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana. Lá tem uma parte da Casa de Cultura em homenagem ao poeta, que tem lá o seu quarto, porque aquilo tinha sido um antigo hotel. Acho que vale a pena conhecer um pouco da vida do Quintana por lá, quem puder passar. Então, falo que ele é um poeta gaúcho, que teve sua vida no jornalismo também, nas editoras, porque ele é um poeta que mistura muitos elementos do cotidiano com a poesia. Então ele vai falar sobre musas do cinema, vai falar sobre olhar a paisagem da cidade, fala sobre a urbanização. Então tem várias características que refletem o olhar do homem que veio lá do interior para a cidade grande e que começa a aparecer na poesia dele. A gente pode perceber na obra dele uma linguagem simples, muito próxima da coloquialidade. Quer dizer, tem palavras que são do nosso dia a dia. Não existe, assim, uma grande dificuldade de compreender a obra dele. E isso é uma característica que nasce, do modernismo lá na década de 20, 1922, e que vai aparecer em todas as gerações do modernismo durante o século 20. Então é legal que é uma aproximação com o leitor. E isso não deixa de ter profundidade, não deixa de ser lírico, certo? E aí, assim, tem muita revelação de sentimento. Tem revelações de sentimento do medo da morte, do amor, da angústia existencial, e de forma que a gente consiga aprender e até que o leitor, o receptor do texto, consiga se identificar com ele. Como ele é característico desse movimento moderno, que veio com o século XX, ele não vai ser um escritor de muito uso de rima, aquela coisa de métrica de rima, AB, ABBA, ABCD, sabe? Essa coisa da rima não existe. Ele, claro que usa rima, mas o verso dele é muito mais livre. Não tem esse comprometimento de estar sempre usando uma métrica firme, específica. A gente tem, muitas vezes na obra do Mário Quintana, percebe uma tendência ao humor, tiradinhas, charadas. Então ele é um poeta também bem-humorado. E aí a gente vai ter essas questões, O cotidiano, a reflexão sobre a existência humana, sobre viver e também sobre morrer. Fala-se muito da passagem do tempo e também um pouco da busca pela liberdade, mas uma liberdade não, nossa, posso fazer o que eu quero, mas uma liberdade que está na natureza, uma liberdade que está nas sensações. Vou ler para vocês um poeminha para a gente poder entender melhor. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. E para finalizar essa aulinha de hoje, eu quero mostrar para ti a primeira obra
do Mário Quintana que chama A Rua dos Cataventos. É uma obra que tem uma alta influência do parnasianismo. Opa, eu não acabei de dizer que era mais coloquialidade a obra dele? Mas o início da produção do Quintana trouxe uma tradição dos sonetos e, claro, esses sonetos até aparecem depois do tempo dele mais velho, mas no início isso era muito forte e ele trabalhava muito uma perspectiva da beleza das palavras. Então existia essa certa influência do parnasianismo, mas que depois ele foi se desapegando, né? Tá muito mais no início da produção dele. E aqui eu deixo um questionamento, porque a gente tem o seguinte, uma boa parte da historiografia da literatura, quer dizer, aquela galera que estuda literatura e faz os livros didáticos pra gente, coloca o Mário Quintana sendo parte da segunda geração do modernismo. Aquela geração que se sente bastante livre, tanto para ter um verso livre quanto para fazer rima, que a gente tem uma aulinha aqui, depois vocês podem procurar. Entretanto, a obra do Quintana é muito longa. Ela vai aparecer durante todo o século XX. Ele é um cara que vai morrer na década de 90. Então, não tem muito como encaixar 100% da obra do Quintana na segunda geração do modernismo. Mas é bem possível que vocês estudem por aí que ele faz parte disso. Então, tá escrito na apostila, a gente vai usar, certo? Um beijo para você e até mais!